Ariane, Rainha dos Elfos. Saudações Ciridale, meus amados irmãos e irmãs de luz. Hoje vamos aprender como fazer corretamente a efusão da árvore. Mas eu preciso antes disso contar uma historinha bem curta para vocês. Porque é necessário que antes de aprenderem a efusão da árvore, vocês ouçam o que ela significa e por que a gente deve fazer. O meu pai terreno, entre outras coisas, era lenhador. E eu, a partir dos 9 anos de idade, o auxiliava como eu podia, porque eu era uma criança, muito frágil e fraco. Mas eu ajudava o máximo que eu podia na arte de fazer, de construir, de fabricar, não só o que a gente podia fabricar com a madeira, né? Desde de móveis até casas, e também a lenha para as pessoas se aquecerem, porque no Rio Grande do Sul é muito frio. No inverno as temperaturas chegam a menos 2 graus negativos, até mais, dependendo. Então as pessoas usavam a lenha, não só na lareira, mas como para cozinhar no fogão a lenha. E o meu pai fazia esse trabalho de produzir a lenha. E um dia, enquanto a gente cortava uma árvore que se chama aroeira, eu ouvia muito alto, dentro da minha cabeça, um choro, um lamento. Era um choro desconfortável, uma agonia desconfortante, algo terrível de ouvir. Mas meu pai não ouvia, apenas eu. E eu me sentia muito mal naquela mata cerrada, naquela mata fechada. Era um calor insuportável e eu sentia que alguma coisa não estava certa. A gente estava fazendo alguma coisa errada, porque eu sentia que a natureza nos estava atacando, se defendendo de alguma coisa. Então, enquanto a gente cortava essa árvore, que se chama aroeira, eu peguei uma alergia muito séria. Eu estive quase morto, quase desencarnei. Eu fiquei inchado, tanto que os meus dedos encostaram uns nos outros, e eu tive sérios problemas para respirar e me levaram para o hospital. Eu tinha coceira e estouravam bolhas na minha pele. Então, em uma dessas noites no hospital, eu vi na porta do quarto, durante a madrugada, eu estava sozinho no quarto, uma mulher muito linda, muito, muito linda. Era a mulher mais linda que eu já havia visto em toda a minha vida. E ela tinha um tipo de um manto branco com rosa, lilás e cordões dourados, não só na cintura, como no pescoço, e colares, muitos colares. Ela tinha uma espécie de coroa de flores na cabeça e uma espécie de manto, e aquele manto mudava de cor. O cabelo dela era como se fosse um branco prata, só que ele mudava de cor. Às vezes ficava lilás, às vezes ficava marrom, ele mudava de cor. A aura dela também. Ela brilhava e era um azul cintilante que mudava de cor. Eu não tive medo em momento algum, pelo contrário, eu senti uma paz muito grande com a presença daquela mulher. E ela era muito bonita. Ela tinha as orelhas de um elfo, como aquelas orelhas pontudas, só que essas representações que a gente encontra na internet não são fiéis aos elfos. Elas são exageradas. Aquela orelha não é pontiaguda daquela forma e não é tão longa, tão comprida como eles fazem nas representações. A orelha dos elfos é um pouco mais longa que a nossa, um pouco mais pontiaguda e às vezes até menor que a nossa, mas sempre é pontiaguda, porque é uma das características da raça deles, assim como os Felidae. Ela se aproximou de mim, beijou o lado esquerdo do meu rosto e disse com ternura: "Não há por que temer nada, filho. Eu me chamo Ariane, eu sou a rainha dos elfos e da natureza. Tudo que existe em Mãe Agartha, que foi construído com a energia de Mãe Agartha, a energia salutar de Mãe Agartha, pertence a todas as criaturas vivas e precisa ser protegido por alguém. E nós protegemos a criação de Mãe Agartha." Aí eu perguntei para ela
por que eu estava daquele jeito, o que tinha acontecido comigo. Na época eu tinha 12 anos de idade. Eu estava há 3 anos trabalhando quando eu tive esse problema. E ela disse que a natureza tem modos de se defender quando ela é agredida. E que as árvores sofrem quando você machuca elas, quando você corta um galho, quando você serra elas, elas sofrem, elas sentem dor. Porque ela é um ser vivo ligado pelas raízes ao núcleo cristalino da Terra. Tudo que existe em Mãe Agartha, tudo, absolutamente tudo, está ligado ao núcleo cristalino dela. Tanto que nós também. Por que a gente faz a infusão do Sol e envia energia diretamente para o núcleo cristalino? Porque é assim que você se mantém ancorado com a energia salutar de Mãe Agartha. Então ela disse que a gente precisa aprender a respeitar tudo que existe na criação de Mãe Agartha. Desde o inseto mais aparentemente insignificante até a criatura mais poderosa e agressiva. Todas essas coisas, tudo que existe em Mãe Agartha foi criado com amor e carinho. Até os seres hostis que estão aqui foram criados pela fonte. Eles têm a egrégora de fonte dentro deles. Apenas escolheram o caminho da escuridão. Mas não quer dizer que a gente tenha que odiá-los. Até porque eles utilizam o nosso ódio contra nós mesmos. Então, a saída é amá-los. E ela disse que sempre que a gente fosse trabalhar, construir, fazer lenha, como a gente fazia, que o correto seria pedir licença para a árvore, explicar a ela, mentalmente, lógico, ou falando muito baixo, cochichando, que aquilo era uma necessidade nossa, que era como a gente poderia manter a nossa família, né, e alimentar os nossos filhos. E então a árvore concede uma permissão, e ela não sente dor. A partir do momento que ela concede a permissão, que você pediu e teve amor nas suas palavras, ela sente isso. E ela concede essa permissão. E quando ela concede essa permissão, ela não sente dor. É como se fosse uma anestesia que a própria Mãe Agartha cede a elas. Só que se não houver o sentimento de quem está praticando isso, não é? Ela sente dores horríveis, como uma pessoa quando você corta um dedo dela. E eu entendi por que eu ouvi aquele choro. Aquele choro era o choro da Mãe Agartha através daquela árvore, o sofrimento daquela árvore. E eu tinha 12 anos. Hoje eu entendo muito mais, porque eu entendo a energia quântica, eu entendo como as coisas funcionam, como os átomos se comportam, as moléculas, os nêutrons, os prótons, eu sei como funciona. E agora eu entendo. Mas na época era um pouco confuso, e mesmo assim, ela falou com tanta ternura e com tanta sabedoria que não ficou dúvida. E ela disse, eu vou curar você, e amanhã tu estarás curado. Ela tocou no meu peito e na minha cabeça, no meu chakra coronário e no meu chakra cardíaco, e eu amanheci desinchado, eu amanheci bem. Eu comecei a respirar melhor e dei alta e fui para casa. Então eu disse ao meu pai o que tinha acontecido e que eu não iria mais participar daquele trabalho de cortar as árvores, porque eu não me sentia bem fazendo isso. E desde então, ele não gostou muito da ideia, lógico, mas eu não fui mais. E com o tempo ele parou de fazer aquilo e foi trabalhar com outras coisas. Ela me ensinou, antes de ir embora, que o correto de se fazer é fazer uma infusão com a árvore. Você utilizar a energia dela, que vem diretamente da estrela Sirius A e do Sol central de Alcyon, para a sua cura, para você, para que você se sinta melhor. E o correto de fazer isso é você abraçar aquela árvore como se ela fosse a própria mãe Ariana, a própria rainha dos elfos. Abraçá-la com amor, com ternura, sem medo, sem vergonha de que as outras pessoas vão falar, o que elas vão dizer, não importa o que elas vão dizer. Abraça aquela árvore como se ela fosse um ente querido seu. Peça licença a ela e então, com seu Aeroncadron encostado na árvore, ou você de costas com toda a extensão da sua coluna encostada na árvore, visualize que do Sol central da galáxia está vindo um raio de luz azul, penetrando a copa dessa árvore, percorrendo toda ela em movimentos circulares horários,
passando pelo seu corpo e penetrando o chão, por onde vai através das raízes dela até o núcleo cristalino da Terra, o Sol central da Terra, o Sol de Agartha. E através do núcleo cristalino se espalha por toda Agartha em movimentos circulares horários, se espalhando por todo o sistema solar, se espalhando por toda a galáxia e voltando então ao Sol central da galáxia, vindo até a copa da árvore, fazendo um movimento circular, passando pelo seu corpo, entrando pelas raízes, entrando até o núcleo cristalino da Terra, se espalhando por todo o centro, o interior da Terra, por toda a superfície da Terra, por todo o sistema solar, por todas as galáxias vizinhas e voltando ao Sol central novamente. Então, este raio vem, penetra a copa da árvore, percorre toda ela em movimentos circulares horários, passa pelo seu corpo ativando todas as moléculas, prótons, nêutrons, átomos, movimentando tudo, transmutando, melhorando, trazendo a você maravilhosos benefícios, não só na sua saúde, mas na sua felicidade, na forma como você vai manter a sua vida e levar a sua vida daqui para frente. Você está neste momento sendo revigorado, curado, todas as moléstias, problemas, tudo que possa ter, não só emocional, mas físico, no seu corpo está sendo transmutado e melhorado através dessa infusão. Você está abraçando não só um pedaço de madeira, você está abraçando uma entidade que tem inteligência, que tem sentimento, que sente e que funciona como o pelo funciona no seu corpo. Ele capta como uma antena as energias que vêm do cosmos e direciona até o núcleo cristalino da Terra, por onde se espalha por toda a Terra e por todas as entidades, criaturas que habitam a Terra. Não só insetos, plantas, animais, mas tudo, absolutamente tudo que está contido aqui. Quando você abraça uma árvore, você não está abraçando somente essa árvore, você está abraçando a própria rainha dos elfos, a rainha da natureza, a mãe Ariane, que é uma entidade de extrema luz, de extrema evolução, que veio da galáxia de Linux, que é a galáxia dos elfos da luz, para auxiliar a humanidade na sua ascensão. Daqui para frente, meus irmãos, vocês já sabem, abracem a árvore, peçam licença a ela e utilizem essa energia poderosíssima que existe nas árvores para que você cure não só as doenças do seu corpo físico, mas todos os seus problemas emocionais e tudo mais. Gratidão. Namastê.